Bem-vindos, meus queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs, à nossa reunião de culto de Evangelho no Lar, nesse domingo. Jesus e os bons e amorosos espíritos trabalhadores da Seara do Além possam estar conosco durante o nosso estudo de hoje. Não esqueçam de deixar a jarrinha com água próxima de vocês ou numa mesa, que a equipe de amigos espirituais possam proceder com a fluidificação quando chegar a hora, tá bom? Eu vou ler a página de ambientação, que é a nossa página de leitura. Aprendamos a traduzir caridade em atos, a fim de colaborarmos na edificação de um mundo melhor. O estudo ilumina, a fé fortalece, mas só a ação é capaz de construir. Recolhemos as lições do Evangelho e nos coloquemos sob a inspiração do mais alto, mas não nos esqueçamos de estender as mãos para o trabalho do bem. Todos reunimos potencialidades superiores à espera de que a nossa vontade as coloque em movimento. Iniciemos hoje a edificação do bem de forma definitiva nos domínios de nossas consciências e no santuário de nossos corações. Nós somos, como eu sempre digo, nós somos eternos aprendizes. Nunca é tarde para que a gente inicie a nossa jornada na estrada do bem. Senhor, dá-nos a Tua inspiração na leitura evangélica de hoje. Sustenta-nos durante toda a reunião, através dos Teus mensageiros, nossos amigos espirituais, guias, protetores e mentores do nosso culto do Evangelho, para que possamos assimilar os ensinamentos e colocá-los em prática em nosso dia a dia. Agradecemos a presença desses nossos amigos do além que sempre nos ajudam e amparam, e pedimos aos veneráveis irmãos Itaporã e Brogotá que façam a limpeza do ambiente e nos protejam, impedindo qualquer influência perniciosa que possa vir a perturbar a nossa reunião. Em nome de Deus, nós agradecemos. Que assim seja. Queridos, nossos trabalhos estão abertos. E hoje é dia 18 de abril. Deixa eu ver aqui. Hoje é dia 18 de abril. Hoje é dia nacional do Espiritismo. Essa data, para nós espíritas, ela representa uma conquista muito importante, né? É uma forma que a gente tem de homenagear o lançamento do Livro dos Espíritos, que a gente utiliza, né, no nosso culto também, que ele foi lançado em 1857, gente, olha quanto tempo. O Livro dos Espíritos ele serviu de base para mais 4 obras, né, que nasceram pelas mãos de Allan Kardec através da inspiração dos Espíritos, que foram os Livros dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, o Livro dos Médiuns ele escreveu em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo em 1864, o Céu e o Inferno em 1865 e a Gênese em 1866. Essas 5 obras são comumente chamadas de Pentateuco. São os 5 livros que constituem a codificação da nossa doutrina espírita, né? A doutrina espírita ela veio como consolador prometido para tirar as vendas dos nossos olhos em relação a todas as coisas que desconhecemos nessa vida, desde que seja a nossa hora de compreendê-las. Não que existam mistérios, não é isso. Existe a nossa capacidade de compreensão que às vezes não está ainda madura o suficiente para que a gente consiga compreender certos conceitos que nos são passados, né? E através da doutrina espírita nós aprendemos a ter uma relação mais serena e menos dolorosa
com o desencarne, com a vida após a morte, né? A gente começa a ver e a compreender que não existe um fim. Não é um martelo batido no final, é uma transição. E no decorrer dos domingos, aqui nesse encontro, vocês vão começar a compreender melhor. E Deus queira e permita que daqui para frente vocês consigam ter uma visão melhor de tudo que acontece. Dessa forma, a gente começa a não ter tanta dor, tanta revolta, tanta raiva. A gente começa a entender que muita coisa acontece porque foi o que a gente escolheu acontecer, porque faz parte da nossa evolução, como ser humano e como espírito. Bom, nós já fizemos a nossa prece inicial, já lemos a nossa página de abertura. Então agora nós vamos pedir aos nossos amigos espirituais que nos assistem, nossos guias protetores, nossos mentores do culto do Evangelho, que tão amorosamente sempre vêm nos visitar aqui e nos ajudar, para que a gente possa, através do Evangelho segundo o Espiritismo, recebermos a mensagem e o recadinho que a espiritualidade nos manda. Se não for para nenhum de nós encarnado, com certeza é para algum irmão que está aqui comigo hoje aqui na sala, porque quando a gente faz o culto do Evangelho é destacada uma equipe espiritual para casa, e muitos espíritos também vêm com essa equipe espiritual para ouvir a palestra, para eles aprenderem mais um pouco. Então, às vezes, não sai alguma coisa que você esteja esperando sair, para alguma situação que você esteja vivendo, mas às vezes é para um irmão que está mais necessitado, né? Mas, de qualquer forma, a espiritualidade não deixa ninguém sem ajuda. Então, hoje os espíritos nos falam sobre a afabilidade e a doçura. Aquele que ama o próximo é bondoso para com os semelhantes. Essa bondade se manifesta através da afabilidade e da doçura. Entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências. Uma pessoa bem educada e experiente pode parecer possuir as qualidades da afabilidade e da doçura. Muitos apenas fingem ter a bondade. Utilizam-na apenas como uma máscara para uso externo, como se fosse um traje, cuja aparência bem talhada disfarça as deformidades do corpo. O mundo está cheio desse tipo de pessoas que têm um sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são mansas desde que nada as incomode, mas que agridem a menor contrariedade, que costumam falar bem quando estão pela frente, mas pelas costas suas palavras transformam-se em dardos venenosos. A essa classe pertencem ainda os homens que são bondosos quando estão fora de casa, mas que no lar são verdadeiros tiranos, fazendo com que a sua família e seus subordinados suportem o peso de seu orgulho e de sua opressão. Compensam assim o constrangimento a que se submetem quando estão fora, não ousando impor sua autoridade a estranhos, pois estes os recolocariam em seu lugar. Querem pelo menos ser temidos por aqueles que não podem lhes oferecer resistência. Sua vaidade alegra-se quando podem dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderia acrescentar: e sou detestado. Não basta que os lábios falem leite e mel, se o coração nada tem a ver com isso. Trata-se de pura hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas nunca se contradiz. É sempre o mesmo, diante da sociedade ou na intimidade, pois ele sabe que pelas aparências pode enganar os homens, mas não pode enganar a Deus. Bom, eu acho que todos nós conhecemos pessoas com essas características. A gente chama de lobo em pele de cordeiro.
As pessoas que sorriem com a boca, mas não sorriem com os olhos. São os olhos que dizem, que mostram pra gente quando aquele sorriso é verdadeiro ou não. Não são os dentes. Porque até os lobos sorriem antes de atacar a vítima. Eles mostram os dentes também. Infelizmente, essa classe de pessoas, a gente vai sempre esbarrar com um aqui, outro ali. Mas eu acho que a gente não deve evitar de conviver com essas pessoas. Acho que nós devemos, sim, sermos vigilantes. Mas nós podemos fazer até um pouco mais. Nós espíritas estamos aqui para servir e amar. Gente, como é difícil. A convivência entre o ser humano é realmente difícil. A falsidade das pessoas, infelizmente, a gente encontra, acontece muitas vezes. Mas a gente sempre pode tirar alguma coisa boa de toda essa situação. Eu acho que a primeira coisa que a gente sente quando passa por algo assim é sentir raiva. É sentir raiva, é esticar o chiclete, é falar mal daquela pessoa. Lembra quando eu falo das provas que nós viemos resgatar aqui na Terra? Lembra quando eu falo que a gente não deve pagar o mal com o mal, a gente deve pagar o mal com o bem? E eu sei que vocês lembram que eu sempre digo que isso é difícil. Porque eu não estou aqui falando para nenhum santo. Eu também não tenho santidade. Nós todos somos imperfeitos, todos somos pecadores, estamos cada um com o nosso quinhão de culpas para serem resolvidas nessa vida, de preferência. Porque as nossas questões são essas: reencarnar, debitar os nossos erros e voltar para a pátria espiritual, de preferência, sem débito. Mas às vezes a gente vem, ao invés de debitar, a gente não debita e a gente ainda volta com dívida. Quando a gente passar por essas situações, onde a ingratidão às vezes é a paga da bondade que nós fazemos, a gente precisa perdoar. A gente precisa relevar. A nossa vida, ela não é feita de capítulos. Sabe? Acabou esse capítulo, acabou essa novela e a próxima encarnação é outra novela com outros atores? Não. Pode ser até outra novela, mas os atores vão ser os mesmos. A vida do espírito, ela é eterna. Isso quer dizer que às vezes o que nos acontece hoje é reflexo do que nós fizemos ontem, sendo ontem uma vida passada. Ou sendo ontem o início do ano, não importa. Porque às vezes as coisas, a volta das coisas acontecem rápido demais. A gente às vezes acha que só vai vir na próxima e vem nessa. Mas a gente não deve ter raiva. Eu sei que magoa, eu sei que dói, eu sei que é difícil. Mas a gente não deve sentir mágoa, não deve sentir raiva. Gente, a pior luta, a pior guerra, a pior batalha que a gente tem é a batalha diária que nós travamos todo dia, da hora que a gente abre os olhos até a hora que a gente deita para dormir. A batalha que nós travamos com nós mesmos. Somos nós, gente. Todo o resto é consequência, todo o nosso redor é consequência dos nossos atos. Uma pessoa reage a outra, um ser humano reage a outro. Isso tanto é verdade que eu sempre prestei atenção numa coisa. Antes da pandemia, eu ia fazer minhas consultas, eu ia de metrô, eu ia de ônibus, porque eu não tenho carro. Então, às vezes eu entrava no metrô e tava todo mundo com aquela cara amarrada, sabe? E nem era de manhã cedo não, hein? Às vezes era 1h da tarde, era tipo assim, todo mundo com fome, todo mundo com a cara aquela feia, amarrada. Aí eu sentava do lado de alguém, a pessoa olhava pra minha cara assim, eu falei, Jesus, vai me bater? Aí o que eu fazia? Olhava de cara feia de novo? Não. Minha cara já não é boa, né? Se eu fizesse essa cara mais feia aí. Eu abri um sorriso. E sabe o que é incrível?
a outra pessoa sorria também. Então eu acho que é assim, sabe? A gente anda de cara feia na rua, eu nem sei porquê, eu acho que é para se defender. Mas ninguém escapa de um sorriso. Eu li não sei aonde, dito por não sei quem, que eu não lembro agora, que o sorriso é meio caminho andado pro coração das pessoas. E eu acho também que se a gente começar a espalhar amor por aí, se a gente começar a espalhar sorriso por aí, se a gente começar a espalhar bondade, eu acho que as coisas vão ficar bem melhores. Ou pelo menos vão começar a ficar melhores. Gente, tá tudo muito ruim demais. A gente não pode deixar as coisas ficar desse jeito, não. A gente não pode deixar a graça das coisas, a graça da vida, deixar tudo isso ir embora por causa da maldade, por causa da raiva, por causa da falta de empatia. É verdade que o ser humano, às vezes, você olha para certas coisas que a criatura faz, você pensa, Jesus de Nazaré. Na doutrina espírita eu aprendi que o espírito ele não regride, mas esse aí, ele engrenou a ré, meu filho. E só Deus sabe onde que vai parar, porque o meu pai, como anda para trás, mas se a gente não fizer alguma coisa, o caboclo vai ficar andando para trás sozinho. Ah, mas não tem nada a ver, não é comigo. Olha que a gente não pode falar isso nessa vida, não. Lembra que eu falei que nós somos todos conectados? Somos todos conectados. Nós somos conectados com a nossa família, porque nós reencarnamos na família com as pessoas com quem nós temos débito. Sabe aquele teu irmão que tu não suporta? Então. Aquele com quem você briga o tempo todo? Então. E quando vem parar irmão na família da gente, que a gente não sabe nem como é que veio, abrir um buraco no banheiro para fazer obra, e quando você vê, você tem um irmão mais novo na sua casa? E você vai vendo que essa criatura tem tanta coisa em comum com você, e tu não sabe nem de onde saiu? Então, gente, eu sei que é difícil, mas a gente tá aqui para isso. A gente tá aqui para cair, para ralar o joelho, para levantar de novo, para seguir em frente. E a gente não tá sozinho, porque Deus não deixa ninguém sozinho. Nós temos os nossos amigos do caminho, pessoas que reencarnaram junto com a gente, porque já são amigos nossos de longa data, vieram junto conosco para nos apoiar, para nos ajudar, para que a gente não viesse sozinho. A gente sempre tem um amigo do caminho. Tem sempre alguém de uma vida passada, do nosso relacionamento, um irmão perdido na linha de tempo das encarnações. A gente sempre reencontra. E a gente sempre vai reencontrar. A gente sempre vai se esbarrar um no outro. Eu acho que isso é a coisa mais linda que Deus fez. Essa sensação que a gente tem de eternidade. Porque esse corpo é uma veste para essa encarnação. E é isso, meus queridos. A gente não está sozinho. A espiritualidade sempre vai nos acompanhar. Os amigos que nós fizemos de outra vida sempre estarão conosco. Seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja onde for, a gente sempre vai esbarrar com eles. E vamos botar a culpa no acaso. Como sempre a gente faz nas reuniões, nós fazemos a prece pelos encarnados, enfermos, hospitalizados. E é uma coisa muito engraçada, porque essa lista ela começou pequenininha, gente. Hoje ela tem... Ontem eu consegui uma impressora emprestada para fazer essa impressão. Ontem eu imprimi 10 folhas de encarnados. E quando eu comecei eu tinha 1,5 folha escrita à mão. As pessoas vão se chegando, elas vão aparecendo. As situações vão ocorrendo, a gente nem sabe por quê. De repente a gente fala com alguém que a gente não fala há muito tempo, essa pessoa chama a gente no WhatsApp e as coincidências, entre aspas, vão ocorrendo. Eu coloquei entre aspas porque não existe coincidência, tá, gente? Coincidência é quando Deus não assina as obras dele. E ele sempre faz questão de assinar. Então, é para isso que o nosso culto serve também. Aliás, eu acho que é a parte mais importante, né? É a prece pelos encarnados, pelos desencarnados.
o pedido de ajuda às pessoas que estão sofrendo, as vibrações. É a maneira que a gente tem de retribuir tudo que a gente recebe. E que a gente às vezes não vê, porque a gente não é todo mundo que consegue ver, né? Não é todo mundo que vê espírito. Então vamos fazer a prece pelos nossos irmãos encarnados. Pedir auxílio a Deus, rogar auxílio a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, por cada pessoa que se encontra naquela lista sobre a mesa. Cada pessoa tem uma necessidade diferente, um problema diferente. Meu Deus, permita que seus mensageiros possam visitar os lares desses irmãos, fazendo com que haja paz, equilíbrio e harmonia. Aqueles que se encontram em desequilíbrio emocional, seja por ansiedade, depressão, insônia, síndrome do pânico, que possam também ser amparados por essa maravilhosa equipe médica do além. Que a falange médica do Dr. Bezerra de Menezes possa visitar os nossos irmãos que se encontram internados com moléstias graves, trazendo melhora ou a cura do seu estado físico. Te rogamos, Pai, para que nossos irmãos nas UTIs, enfermarias, onde estejam, possam receber os bálsamos curadores pelas mãos desses queridíssimos amigos do caminho. Que cada um receba a assistência necessária para seus problemas de ordem emocional, espiritual, física e material, de acordo com o merecimento de cada um e com a vontade de Deus. Nós temos pessoas com Covid, Pai. São 50 pessoas com Covid. Nós te rogamos, Senhor, que permita a equipe médica do espaço que possa interceder por essas pessoas. Nessa lista, nos hospitais, nas UTIs. Abrande, Senhor, o sofrimento de cada um, das famílias que sofrem juntos sem saber se a cada vez que o telefone toca, se a notícia é boa ou se é ruim. E tem sido tantas notícias ruins, meu Pai, se apiede dessas pessoas. Traga força, Senhor, a cada um, aos médicos, enfermeiros, aos doentes que inconsciente lutam pela vida, às famílias. Traga força a essas pessoas que ficam nas portas dos hospitais, aguardando, com o coração na mão, notícia de seus entes queridos, Senhor. Que a Tua misericórdia e a Tua graça se abata sobre todos nós. Que assim seja. Agora, em seguida, vamos enviar os nossos pacotinhos de amor, saudade e gratidão aos nossos queridos entes que já partiram para a pátria espiritual. Nossos pais, nossas mães, irmãos, avós, amigos, todos que estão do lado de lá da porta de vidro. A gente sabe que a morte não é o final, a gente sabe que é só uma mudança no nosso plano físico, uma mudança dimensional. Eles continuam vivos do lado de lá, assim como estavam do lado de cá, só que sem a carne, só que sem o corpo. Ninguém ficou diferente, são as mesmas pessoas, sentem as mesmas coisas e ainda nos amam tanto quanto nos amavam quando estavam aqui. Então agora é hora da gente mostrar para eles que daqui da onde a gente está, a gente não esqueceu deles. Lá, não importa onde estejam. Senhor Todo-Poderoso, que a vossa misericórdia se derrame sobre os nossos irmãos que deixaram a terra. Que os bons espíritos os envolvam e os façam ouvir suas palavras de paz e de esperança. Que seus olhos e corações se abram às verdades espirituais que agora percebem e que possam compreender que agora vivem a verdadeira vida, a do Espírito. Imploramos a vossa misericórdia em favor desses irmãos, Senhor. Que o seu infinito amor e bondade permita esquecer as faltas que tenham cometido em detrimento ao bem que tenham feito. Permita que as nossas preces cheguem a cada ente querido, cheia de paz, amor e saudade, ternura e gratidão, para que saibam
estejam onde estiverem, que não estão esquecidos na terra e que ainda habitam em nossas lembranças e em nossos corações com a mesma força e a mesma sinceridade de antes. Que o imenso coração de Maria abrace a todos em nome de Deus e que os bons espíritos amparem. Que assim seja. Que todos recebam o nosso amor, a nossa saudade saudável, o nosso carinho e a nossa gratidão por tudo que nós passamos em vida com eles. Como não poderia deixar de ser, agora vem a prece pelos animais, porque os animais também são criaturas divinas. São os nossos irmãos menores. Nós somos os seus tutores aqui na Terra. Papai do Céu deu essas alminhas para que a gente tomasse conta e ensinasse a ele boas maneiras. Nós também temos uma lista de bichinhos aqui. Nós temos gatinhos, temos cãezinhos, cada um com seus problemas, cada um com as suas necessidades. E nós vamos rogar a Deus agora que os nossos amigos espirituais também possam auxiliá-los. Senhor, que nesse momento tua bênção chegue até os nossos bichinhos, cujos nomes se encontram sob a mesa, e, como um milagre, os ajude a serem curados. Porque, Senhor, tua sabedoria é divina e teu poder de cura é grandioso. Sei também, Senhor, que tu colocastes no mundo os animais para nos ensinar coisas sublimes, como o amor incondicional. E por esse amor, peço por essa criaturinha que está enferma se reabilitar e para que tenha menos dores com a tua ajuda, pela tua graça. Senhor, confiamos em ti e entregamos esses irmãos menores nas tuas mãos curadoras e divinas. Nesse momento, elevamos o nosso pensamento para pedir aos médicos e à espiritualidade maior que ajudem, eliminando as enfermidades e o sofrimento desses animais. Senhor, que a partir dessa oração a cura se faça presente e que eles obtenham saúde e paz. Amém. Vamos pedir agora a fluidificação da nossa água para que ao bebê-la, ela se transforme num bálsamo para o nosso corpo, mas principalmente para o nosso espírito, para nossas mazelas espirituais, para nossas dores da alma. Pedimos aos nossos amigos espirituais a fluidificação da nossa água, aqui na nossa casa e na casa de cada pessoa que nos ouve, que nos assiste, que nelas possam ser depositados bálsamos curadores, as energias benéficas, para que cada um possa receber aquilo que merece, Senhor. Nós sabemos que muitas vezes a doença, quando nos aflige, está em nossa vida como uma prova, como um aprendizado. Que nós tenhamos força para compreender o que esse desequilíbrio vem nos trazer e o que ele vem nos ensinar. Que essa água fluidificada e energizada com amor possa nos ajudar a curar o que está desequilibrado em nós. Que assim seja. Agora nós chegamos no nosso último momento, que é o momento das vibrações. As nossas vibrações, gente, peraí, deixa eu beber um pouquinho d'água aqui, porque a água ela secou. As nossas vibrações é quando a gente emite a nossa vontade, a nossa vontade sincera de ajuda para alguém, sabe? Quando você sabe que uma pessoa que você gosta está com um problema, está doente e você fisicamente não pode fazer nada e você diz, eu vou rezar tanto para você, vou pedir tanto a Deus que você se cure, que você melhore. Isso é um tipo de vibração. Essa vontade que você tem, que a pessoa se cure, que melhore, isso não fica dentro de você. Isso sai de você, isso se expande, isso vai para o universo, isso acha em cheio aquela pessoa para quem você deseja e para quem você desejou. É por isso que Jesus dizia que o mal não é o que entra pela boca, não. O mal é o que sai dela, porque a nossa boca abençoa e a nossa boca amaldiçoa, dependendo do que a gente puser para fora.
Então, quando nós fazemos as vibrações, quando nós desejamos com vontade, com sinceridade, quando nós desejamos um mundo melhor, quando nós desejamos que as situações pelas quais nós vibramos realmente se concretizem, essa energia, ela se junta numa só. E ela coopera para que aquela situação se transforme, se reequilibre. Cada lar onde é realizado o Evangelho, ele emite uma luz, ele se transforma num sinal para a espiritualidade. E cada vez mais, quanto mais a gente faz o culto do Evangelho, mais a turma da espiritualidade vem e mais encargos eles acabam nos dando para trabalhar. Porque eles começam a perceber que a gente ali tem um entrosamento legal, ali o pessoal tem vontade de ajudar, tem uma vontade sincera. Então, as coisas vão acontecendo aos poucos. Esse culto de Evangelho é o meu culto de Evangelho, é o que eu fazia na minha casa. Fazia eu e a Adriana na minha casa. Aí eu resolvi transmitir para minha irmã. Da minha irmã eu pensei assim, poxa, tem tanta gente que está necessitando de ouvir alguma coisa na situação em que nós estamos, que foi durante a pandemia, por que eu não transmito para mais pessoas? Então, quando eu convido vocês pelo e-mail para que vocês estejam virtualmente aqui comigo, é como se vocês estivessem na minha casa, na sala da minha casa, me ouvindo falar sobre o Evangelho de Jesus. A pandemia afastou a nossa presença física, mas os nossos corações, a nossa alma, ela continua unida através da internet. As nossas forças continuam unidas, os nossos desejos, a nossa vontade de fazer o bem continuam unidas. A gente só mudou um pouco de estratégia para que estejamos todos em segurança. Porém, fazendo o trabalho que a doutrina espírita nos pede para fazer. Então vamos vibrar pela paz universal e pela fraternidade entre os homens, sem distinção de crenças, condições sociais, raça ou orientação sexual. Pelos dirigentes de todas as nações e pelos políticos, para que sejam despertos e guiados pela luz do amor e da caridade. Pelas trevas, pelo umbral e pela crosta. Pelos espíritos missionários e pelos socorristas. Pelos doentes do corpo e da alma. Pelos idosos e pelas crianças. Pelo socorro espiritual a órfãos, abortados, alcoólatras, viciados, encarcerados, descrentes, suicidas e aflitos em geral. Gente, é muito sofrimento, eles também necessitam muito das nossas vibrações. Cada prece que essas pessoas em sofrimento recebem é um bálsamo, é um alívio na dor que elas sentem. Por isso é tão importante que rezemos por eles, é tão importante que vibremos por essas pessoas. Pela sustentação daqueles que vivem distante de seus entes queridos e pelos que não têm lar. Pela ajuda a todos os trabalhadores do bem que se dedicam à prática da caridade e ao esclarecimento público das verdades espirituais. Por todos que propagam o Evangelho. Pela concórdia e fraternidade entre as diferentes religiões. Pela implantação do Evangelho em todos os lares. Por todos os lares e por aqueles que necessitam de pacificação e reajuste. Pela cura e sustentação dos familiares e amigos que sofrem de enfermidades graves, e também pelos que não apresentam gravidade, mas que necessitam de alívio imediato. Por todos os trabalhadores da saúde que travam essa terrível batalha contra a Covid, pelo entendimento e perdão entre parentes e amigos, por aqueles que magoamos, para que tenhamos coragem para nos reconciliar. Pela concórdia e compreensão dos que não sintonizam conosco, por todos os que estão presentes na reunião, pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos distantes e por nós mesmos. E não se esqueçam, todos nós somos elos muito importantes nessa corrente de fé, de boa vontade, de amor, porque o Pai ele não quer que se perca nenhuma ovelha do rebanho. Nenhum de nós é tão errado, nenhum de nós é tão imperfeito que não mereça o perdão de Deus, que não mereça a misericórdia divina.
porque Deus é infinitamente misericordioso, justo e bom. Vamos fechar os nossos olhos agora para falar com Jesus. Agradecer a Deus, aos nossos amigos espirituais, pelas dádivas que nós recebemos durante o nosso culto. Vamos agradecer ao Dr. Bezerra de Menezes, que é o patrono do nosso culto. Agradecer a equipe médica dele que nos assiste, né? Na verdade, eu que tenho a honra de trabalhar com essa equipe médica. Então nós queríamos agradecê-lo, assim como a equipe de médicos do espaço, assim como os nossos visitantes desencarnados que sempre vêm nos ver, e aos nossos amigos espirituais que tomam conta da nossa casa, do nosso culto, impedindo que ele receba perturbações de outros irmãos menos esclarecidos. Obrigado, Senhor, por tudo que nós recebemos hoje. Que a nossa semana que se inicia seja próspera em paz, amor, realizações. Que estejamos sob a Tua proteção, Senhor. Somos eternamente gratos por contarmos com Teu auxílio, na figura de nossos guias, protetores e anjos guardiões, que nos socorrem, nos amparam, sempre que rogamos ajuda. Que o amor de Jesus possa permanecer em nossos lares, em nossos corações, hoje e sempre. E assim nós encerramos mais uma reunião do nosso culto de Evangelho no Lar, deste domingo. Muito obrigado por todos vocês terem vindo. Que a semana seja proveitosa para todos. Que Deus nos abençoe sempre. Que o nosso querido Mestre Jesus esteja conosco e que os nossos guardiões nos cubram e nos guardem de todo perigo. Que assim seja.